Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Boa noite a todos vocês. É com muito amor. Boa noite, bom dia, né? Boa tarde para quem nos escuta durante outros períodos. Vários horários. Então, que bom que a gente está junto nesse mais um dia, né, de Evangelho no Lar Online. A gente fica muito feliz por estarmos juntos. E eu gostaria muito de agradecer a todos os comentários que vocês nos deixaram ali no YouTube, né, na parte dos comentários, falando a respeito da minha mãe. Agradeço imensamente de coração a todos vocês. É realmente muito emocionante ver as palavras que vocês deixam ali pra gente, e com certeza essa corrente de amor, de pedidos que vocês fazem ali tá ajudando muito a minha mãe, com certeza. Então eu gostaria de agradecer imensamente. Eu sei que eu nunca comento a respeito da doença que ela tem, mas eu prefiro falar em outra ocasião. Com certeza vai existir outra ocasião. A gente só não tem tempo, por isso a gente faz somente o Evangelho no Lar. Mas com certeza, acho que daqui pra frente não posso prometer nada, mas eu acredito um dia ainda que a gente vá fazer outros programas, outras coisas que a gente vai poder conversar um pouquinho mais. Eu só não gostaria de entrar em detalhe, porque eu vou ficar muito emocionada e daí vai dispersar um pouquinho o nosso Evangelho. Não vai ficar, ela já ficou. Vocês não sabem já quantas vezes a gente está gravando essa abertura aqui. Então eu desejo a todos muita paz e muita luz. Eu vou fazer hoje a prece de abertura. Digamos que a Janete me permitiu. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nos vemos esperando com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho, onde se deva refletir vossa imagem. Eu fiz a oração aqui porque a Janete estava meio embargada, agora ela já está melhorzinha e vai dar sequência.
Eu peço Mas era desculpa. sério, eu já gravei várias vezes isso aqui, gente. Eu peço desculpa a vocês, então. Quando não estiver mais acontecendo, quando não estiver mais nesse processo, pode ser que seja mais fácil. Aí eu comento com vocês. A minha mãe tem uma doença nas carótidas. Então, como a gente está vivendo isso, então eu prefiro falar depois. Mas assim, então, dando continuidade, agradeço, claro, né? Muito obrigada de coração. Espero que vocês continuem nessa corrente de oração. Muito obrigada. A gente está com a mãe aí desde agosto, né? Então, para vocês terem uma ideia da força dessa corrente. Então, agradeço mesmo, né? Na verdade, ela não tinha dias, né? O médico não deu certo. E nós estamos com a mãe desde que a gente descobriu isso. Desde há meses agosto, já, né? Desde agosto. E eram só alguns dias. Então, agradeço imensamente vocês. Vai passar, né? É claro que a gente se emociona. E vamos lá, então. Hoje nós vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Só um minutinho voltando. Eu vou e volto. Eu vou conseguir. A gente pede que vocês deixem as águas, então, para ser fluida. Pode botar em garrafas, pode botar em copo, como vocês preferirem, para que essas águas, então, possam ser fluídas pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes, no final, então, do nosso Evangelho. Tá ok? O Júnior leu hoje a prece de Cáritas, porque eu vou ler também sobre Cáritas no capítulo 13, né? Eu leio aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu estou lendo por Cláudio Damascena Ferreira Júnior, porque é uma leitura mais fácil, mas vocês podem me acompanhar pelo Evangelho de vocês, o antigo aquele, não tem problema. Estamos no capítulo 13. Item 13. O item 13, Cáritas, martirizada em Roma, Lyon, 1861. Vamos então à nossa leitura. Eu peço desculpas pelo nosso início, que foi um pouquinho diferente do que sempre é. Foi estranho. Mas é que faz parte da vida, né? A gente sabe da reencarnação, a gente sabe que continua a nossa existência, mas quando a gente está vivendo um momento assim é um pouco mais difícil. Então, vamos lá então. Item 13. Meu nome é Caridade. Eu sou o caminho principal que conduz a Deus. Sigam-me, pois sou o objetivo a que todos devem perseguir. Fiz esta manhã minha caminhada habitual e digo-lhes com o coração aflito: meus amigos, quanta miséria, quantas lágrimas e quanto trabalho a realizar para secá-las. Procurei em vão consolar as pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido: coragem, existem corações bondosos a protegê-las, não ficarão abandonadas. Paciência. Deus está aqui e vocês são suas amadas, suas eleitas. Elas pareciam me ouvir e voltavam para mim seus olhos arregalados e distantes. Eu via em suas expressões que o corpo estava com fome, e se minhas palavras tranquilizavam um pouco seus corações, elas não lhes saciavam o estômago. Então eu repetia: coragem, coragem! E uma pobre mãe bem jovem, que amamentava uma criancinha, tomou-a em seus braços e estendeu-a no espaço vazio, como a me pedir para que protegesse aquele pequeno ser que encontrava alimento insuficiente num seio quase sem leite. Mais adiante, meus amigos, vi pobres velhos sem trabalho e também sem abrigo, atormentados pela necessidade e envergonhados de sua miséria. Não tinham sequer coragem para pedir esmola aos que passavam, pois que nunca mendigaram. Eu, que nada tenho com o coração tomado de compaixão, me fiz mendiga para eles e vou por toda parte estimular a beneficência, inspirar bons pensamentos aos corações generosos e sensíveis. Por isso, venho até aqui dizer: existem por aí
infelizes em cujos casebres não tem pão para comer, não tem fogo no chão e não tem cobertor em sua cama. Não digo o que é preciso fazer, deixo que seus bons corações tomem a iniciativa. Se dissesse como devem proceder suas boas ações, não teriam mérito. Eu apenas digo: sou a caridade e estendo as mãos pelos irmãos sofredores. Mas se peço, também dou, e dou muito. Eu convido a todos para um grande banquete e forneço a árvore onde irão se saciar. Vejam como é bela, como está carregada de flores e frutos. Venham, peguem todos os frutos dessa bela árvore que se chama beneficência. No lugar dos ramos que arrancarem, colocarei todas as boas ações que fizeram e levarei até Deus, para que Ele a carregue de novo, pois a beneficência é inesgotável. Sigam-me, meus amigos, a fim de que eu possa colocá-los entre aqueles que seguem a minha bandeira. Não tenham medo, eu vou conduzi-los pelo caminho da salvação, pois sou a caridade. Olá a todos, boa noite, bom dia, boa madrugada, depende da hora que vocês estiverem escutando, né? Tá melhor, né? Conseguimos chegar até esse ponto. O que vocês devem entender, né, sobre o que a Caritas deixou numa mensagem, porque na verdade, se vocês lerem o Evangelho, sempre vai ter orientações para o crescimento do espírito, né, para o desenvolvimento da habilidade espiritual. São ações que nos levam a uma transformação. Tudo é uma ação. Parado, nós não conseguimos efetivar nenhuma trajetória com sucesso. Então, as ações que nós provocamos no decorrer da vida é que justificam a nossa presença nesse planeta e a nossa necessidade de estar aqui. Todas as mensagens então são voltadas para isso. Agora, as mensagens de Caritas, nesse caso em questão, é uma manifestação deixada por escrito, como que dizendo assim, ó, há espíritos que estão aonde há dor. Espíritos tem em todas as partes, né? Mas ela mesma descreve, narra uma saída dela no nosso meio, aonde ela está, onde há o sofrimento, aonde há dor. Então, onde a gente vê muito sofrimento e dor, lá vão ter espírito, como a de Caritas, né? Então, ela inspirava naquelas pessoas sofredoras a confiança, lá soprando nos seus ouvidinhos, para que elas se mantenham com coragem, para que tenham paciência. Então, os espíritos estão no nosso meio, de pessoas assim como Caritas, né? Estão em nosso meio. Pessoas que ocasionam a beneficência na vida, elas vêm e passam. Elas não ficam assim, geralmente. Elas vêm, fazem um bem e saem. Vão seguindo o caminho delas. Então, quando elas desencarnam, elas estão ali, fazendo a mesma coisa, inspirando. Tanto que ela continua a narração dela, né? Depois de inspirar coragem, paciência, aquelas mães sofredoras, ela se direciona a pessoas sensíveis, de corações abertos, e inspira neles a vontade de praticar a bondade, né? A beneficência. Ela estimula, foi o que ela disse, eu estimulo a beneficência em corações generosos e sensíveis. Olha que bacana. Assim como ela vai ali onde está a dor, né, dando coragem, paciência, não está sendo vista, mas ela está lá
mandando a mensagenzinha para a pessoa ouvir. Ela também vai em busca de corações bondosos, né? Sensíveis, generosos, e lhes inspira o estímulo. Ela não vai dizer o que vocês têm que fazer, mas ela inspira na pessoa aquela vontade de fazer alguma coisa. Então, se vocês estiverem sentindo vontade de praticar alguma bondade, algum bom ato, né? Se vocês estão vendo o sofrimento, podem ter certeza que ali vão estar espíritos consolando aquelas pessoas que estão passando por aquilo, assim como também vão ter espíritos perto de vocês, inspirando vocês ao estímulo da beneficência. Nós temos que estar prestando atenção nisso. Aqueles impulsos, sabe, de auxiliar, de ajudar, de ver assim, se envolver, né? Então, esse tipo de sentimento, ele aparece em todos nós. Não somente para médiuns, né? Médiuns podem ver os espíritos, podem ouvi-los claramente. Quem não tem essa mediunidade vai sentir aquele estímulo, aquela vontade de fazer alguma coisa. Pode ter certeza que você está ali com um espírito benfeitor, tentando criar em você um ânimo para fazer algo que só vai lhe ajudar. Entendeu? Ele só não pode fazer por você, porque senão o mérito não é teu, é dele. Então esses espíritos têm toda uma sensibilidade, um jeito de passar a mensagem. Nós é que temos que estar prestando atenção. Sabe? Nos falta o sentido de prestar atenção nas coisas. A gente vive meio na correria, sabe? Sempre atordoados, sempre com compromissos, sempre atarefados. Tem a monja Coen, né? Ela é bem famosa ali, ela tem umas palestras muito interessantes, muito boas, de bondade. E ela fala sobre a meditação zen, que é escutar. Ficar naquela posição ouvindo os barulhos. Aí a pessoa está presente no agora. E isso nos falta muito. Estarmos presentes. Estarmos observando. Entenderam? A gente tem que prestar atenção. Então vamos fazer a meditação zen, então, para poder chegar nesse estado, assim, sabe, de prestar atenção nos sons, prestar atenção no que está acontecendo. Para que não sejamos pessoas que apenas estão por aí perambulando, se batendo uma na outra, né? Vendo as coisas e se sentindo indiferente a isto. Vamos pensar. A Caritas deixou então a mensagem dela dizendo: eu estou no meio de vocês e não estão sós. Sabe? Ela está dando essa mensagem: vocês não estão sós. Só que nós temos que passar, né, por isso, por esse tipo de sentimento, né? A angústia ela purifica a esperança. Então a pessoa que está angustiada, aquilo vai trabalhando na esperança dela, porque ela, sabe, a angústia faz despertar uma esperança. Isso é o que o André Luiz diz, né? Ele fala sobre isso, ele fala também que a enfermidade do corpo será um remédio salutar para a alma. Então nós temos um problema no nosso corpo, isso aí é um remédio para a alma. Não é de graça não, isso tem um benefício enorme, gigantesco. Eu vou ter que passar por essa encarnação com problemas? Vai. Mas depois que passar essa tua encarnação com problemas, a história é outra. Aí a história é outra. Como a gente já viu, como a gente já comentou, né, que pessoas passam por aqui e quando desencarnam, descobrem que não é nada daquilo. Elas achavam que iam ser bem recebidas quando chegaram lá. Não é pelo trabalho delas, não é por se ela era presidente da república, se ela era governadora, se ela era uma rainha, se era uma pessoa assim, o assado. Não, ela era medida, havia a medida, todos eles falam que há uma medida, mas a medida pela bondade que você fez. Conforme você foi bondoso com outros ou bondosa com outras pessoas, conforme você praticou a beneficência, você vai ser tratado ou vai ser levado ou vai estar participando de uma outra esfera, de uma outra perspectiva, de um outro trabalho. Então lá não há bajuladores, tanto é porque eles sabem que nós estamos aqui
porque temos que estar aqui. Foi, digamos assim, uma graça, uma bênção, termos oportunidade de estar nessa vida. E quanta gente utiliza essa vida para impropérios, né? Impropérios, para coisas sem cabimento. Usa a vida com falta de humor, com falta de inteligência. As pessoas estão mal-humoradas, não sabem ter gratidão. Não é aquela gratidão de ficar agradecendo aos outros pelo que fazem, né? Porque a gente faz porque tem que fazer, sabe? Nós estamos dizendo que os Espíritos falam, que estão escrito, que estão dito. Faça. A ação vai te transformar. Então todo o teu pensamento modifica e muito. Nós sabemos que a oração modifica e muito. Uma mãe pode curar um filho com o pensamento, com o desejo dela. Assim como coisas ruins podem acontecer quando a gente pensa mal para outras pessoas, coisas boas também podem acontecer. Agora, qual o efeito que isso vai ter em ti? Depende do que tu pensou, depende do que tu mentalizou, que tu desejou, que tu inspirou. Por isso que nós estamos constantemente lutando contra nós mesmos. Contra a tendência de pensar mal, contra a tendência, sabe, de querer justiça. Tenhamos paz no coração. As coisas vão se ajeitando. Existe Deus acima de tudo. Está tudo nas mãos dele. Nós não temos o poder. A gente não sabe nem o que vai acontecer amanhã. A gente não sabe nem o que vai acontecer daqui a meia hora. Entende? Então tudo faz parte de um grande projeto. Assim como a Janete falou, que em agosto deram apenas alguns dias, todo mundo se preparou, né? E aí ela fez a oração, falou com um plano pedindo, sabe? Sabendo que poderia até ir, estava na hora, sabe? Mas as coisas foram mudando de figura, os médicos nem sabem o que está acontecendo. Eles olham assim, olha, está mudando o quadro, está mudando o quadro. O que a gente pode dizer? Eles dizem, né? Vamos continuar cuidando, vamos cuidar. E ela está indo, já estamos já em fevereiro. E se a gente conversa com ela, a gente cai para trás, né? A pessoa está melhor do que nós. Melhor do que a Janete está, porque a Janete está numa aflição tremenda e ela está tri bem. A mãe dela consola ela. Entendem? Então isso a gente não sabe. Está nas mãos de Deus. Assim como se é a hora de ir, é a hora de ir. Entendem? Existe todo um conflito, existe toda uma história, existe todo um porquê de alguns poderem ficar um pouco mais, um pouquinho menos, e de outros saírem na hora que tem que sair. Isso é uma grande experiência. A vida, ela é uma grande experiência. Então as pessoas deixam marcas nos outros, por suas histórias, pelos seus momentos, pelos seus gestos e atos. Com certeza muitos de nós lembram de algum professor que fez a diferença na vida. Ele vai ficar, você pode ser velhinho e você vai lembrar de um professor lá do tempo de teus estudos, do ensino fundamental, tudo. Pô, me lembro do fulano me ensinou isso, não sai da minha cabeça. Assim como a gente lembra de andar de bicicleta e nunca mais esquece que foi algo totalmente prazeroso, andar de bicicleta é algo sensacional. Assim como outras experiências da gente ouvir a voz do nenê quando nasce, ouvir a voz do nenê quando está falando as primeiras palavras. Assim como a gente fica emocionado quando houve um agradecimento ou um desejo de melhoras, né? É uma correria. Ninguém é diferente de ninguém, como a própria Janete falou. Ninguém é diferente de ninguém. Por todo o conhecimento que a Janete tem, por toda a mediunidade que ela tem, por tudo que ela tem também as preocupações. Afinal de contas, apesar de tudo, é a mãe dela. Faz parte da vida dela. Faz parte. As duas são apegadas, sabe? Então, assim, são muito ligadas e é um trabalho conjunto. Então, não tem como. Por mais que tu esteja preparado para qualquer coisa, como a gente vê muitas pessoas, né, pedindo orações, a gente fala, olha, se vai pensar, pensa bem. Quer pensar? Pensa bem. O encontro vai ter. Por quê? Porque todos nós vamos partir. Ou não é fato isso, ou alguém aqui vai viver para sempre encarnado como é. Só se vai ficar murchinho, que nem uma mecha seca assim, sabe? Não, a gente tem o nosso tempo. O nosso corpo começa a dar sinais, começa a falhar. É chegada a hora.
Alguns saem bem cedo, saem jovens, saem crianças. Outros saem na melhor fase, mas não é porque é hora. O espírito é imortal. Tá? Quando partiu, vamos rezar para que fique bem. E nós temos que ter aquela força, aquela coragem de estar aqui. E se a gente está em provações, olha só, o André Luiz fala uma coisa que é fundamental. A prova dilatará seus poderes. Assim como as enfermidades ampliam nossa alma, a prova dilatará seus poderes. Então a gente tem provas, mas a gente tem que trabalhar bem o resultado. Todo mundo passa por provas. Se nós fôssemos comparar no colégio, tem gente que não estuda, né? E depois sabe o que vai acontecer. Tem gente que estuda, mas não estuda tanto. Tem gente que se prepara e vai bem, fica nervoso. A mesma coisa é a vida, e tem gente que não consegue. Então faz parte da nossa vida passar por provas. Mas qual é o certo? É se preparar. Existe alguém sempre cuidando da gente. Um professor vai dar a matéria para que a gente possa estudar ela, para que a gente possa aprender ela, para que a gente possa correr atrás daquele assunto, gostar daquele assunto. Podemos até não gostar, mas às vezes a gente tem que passar, né, pelo assunto, temos que cumprir. Nem todo mundo gosta de matemática, mas tem que estudar matemática, senão não consegue passar. Então faz parte, a gente muitas vezes não vai gostar das provas, mas vamos ter que passar por elas. Eu sei que muitas pessoas dizem, mas eu não pedi para isso. Você pode não ter pedido, mas você fez alguma coisa em algum momento da sua vida passada ou presente que lhe proporcionou passar por essa experiência agora, que está mexendo com toda a tua estrutura psicológica, corporal, ocasionando perturbações de pensamentos, insônia, falta, desespero. Mas aí eu volto para o que a Caritas está dizendo. Não estamos sós. Ela mesma disse, olha, eu estava fazendo a minha caminhada e vendo aquelas pessoas lhe inspirando coragem e paciência. Então tenho certeza de que vocês vão ter essas companhias nos momentos difíceis. Agora, vocês estão prestando atenção? Ou vocês estão dando toda a atenção para o problema? Que é o mais comum, né? O que é o mais comum? É a gente vivenciar o problema como se fosse realmente, olha, agora acabou porque eu tenho um problema que não vou conseguir passar. E a gente passa. Um dia depois do outro, com o tempo vai curando, vai cicatrizando essas dores e as coisas vão se resolvendo como tem que ser resolvidas. De um jeito ou de outro vai se resolver. Não adianta se desesperar. Tem que ter coragem, tem que ter firmeza, tem que ter força. Ok? Então vamos lembrar então do que a Caritas disse. Não estaremos sós, estaremos sempre acompanhados de bons espíritos. Vamos manter a nossa elegância diante de uma dificuldade. Se a tristeza, a depressão pegar, vamos anotar tarefas pequenas para realizar e se sentir vitorioso. Tipo assim, eu tô triste, eu tô deprimido, eu tô acabado. Olha, agora eu vou tomar um banho, depois de tomar um banho eu vou ouvir uma música legal. Planejem coisas curtas, rápidas e vão vencendo cada etapa até que se crie o ânimo. Tem cura. Tá? Vamos vencendo, não dá valor para dor, dá valor para a tua vitória, para a tua caminhada. Busca o grande prêmio da loteria. Olha, eu não quero ficar assim, eu quero curar. Então, se você quer se curar, faça o caminho da vitória. Vamos fazer pequenos objetivos, vamos realizar pequenos objetivos, aqueles bem curtinhos, e vamos indo, tomando um banho, cuidando do corpo, fazendo um exercício, 5 minutinhos. E vamos fazendo as coisas, aí o nosso cérebro vai vendo que a gente está trabalhando e está reagindo, ele vai começar a trabalhar ao nosso favor. Com isso eu encerro meu comentário. Vamos então à fluidificação das águas. Senhor, pedimos que os bons espíritos entrem em nossos lares, que as nossas casas sejam limpas e purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam auxiliados e levados para os seus lugares de merecimento.
que as nossas casas se encham de amor e de harmonia. Pedimos auxílio para o plano espiritual, para a corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes, para a fluidificação das águas, que nelas eles depositem todo o amor e as curas para os nossos males. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja. E até o próprio André Luiz, naquele livro Agenda Cristã, né, psicografado por Chico Xavier, ele fala, em um determinado momento, ele fala que as lágrimas não vão substituir o suor do teu trabalho, teu esforço para que você encontre a felicidade. Então não adianta a gente ficar chorando, a gente tem que parar e começar a fazer, sabe, suar em busca da melhoria. Não adianta se desesperar, gente, isso não ajuda ninguém. Tenhamos coragem, parar, respirar fundo várias vezes e mudar essa história, mudar a nossa história, fazer as coisas acontecer. E como a própria Caritas falou, né, a beneficência, ela estimula a beneficência. Então, qual é o caminho? É a caridade, né? A caridade abrange uma série de virtudes, entre elas a beneficência. Vamos nos lembrar disso e prestar atenção em cada coisa que nos acontece ao redor, para que a gente possa sintonizar, às vezes, um pedido de auxílio, para que a gente possa sintonizar, às vezes, algum estímulo que nos esteja sendo proporcionado em benefício de alguém. Desejo a todos uma excelente semana, fiquem em paz, fiquem com Deus, uma boa noite. Uma boa noite a todos, muito obrigada pelo carinho. Hora de acalmar o coração, é hora de entrar em oração, para elevar o pensamento, buscar o alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver.
Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz. Luz Espírita apresentou Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespírita.org.br